Olá, olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Uninter, grupo referência em educação à distância no Brasil. Eu sou a professora Aline Eberspacher, coordenadora de cursos da pós-graduação do Grupo Uninter, e estarei com vocês aqui nos próximos 30 minutos, onde vamos conversar temas sempre relevantes ao mercado. Hoje eu tenho o prazer de receber a professora, amiga, colaboradora e com uma experiência enorme no mercado, Raquel Sturzenegger. Quem sou eu para falar, né, com o meu sobrenome e falar do sobrenome dela? Então, professora Raquel Sturzenegger, seja muito bem-vinda. Obrigada, professora Aline. É um prazer estar aqui novamente, né? Um programa que traz muito conteúdo bom, né, de atualizações. Então, agradeço muito estar aqui hoje. Nós agradecemos a sua parceria. E eu vou usar minha cola aqui, né, pessoal? Porque, assim, a professora Raquel, ela atualmente atua como professora, mas ela tem uma grande experiência no mercado. E isso é muito bacana. Ela traz essa experiência do mercado para a área acadêmica. E como a gente tem observado ali uma demanda e um aumento crescente do consumo digital, né, Raquel? A gente quer falar um pouco sobre isso. A gente quer falar sobre esse consumidor digital, até os desafios das empresas, as conexões, qual é o perfil desse consumidor digital. Vou dar aqui o spoiler da minha reflexão, tá? Tá bom. Tava eu pensando alguma coisa que falei, mas eu comprei um chinelo, uma coisa muito simples assim. Quando a gente trabalhava ali no centro ainda, um chinelo numa casa que a gente chama popularmente assim, de casa China. Né? E aí eu vi esses dias em alguma plataforma esse mesmo chinelo. Não lembro qual era, mas esse mesmo chinelo. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas a quem atinge esse público de uma loja física no centro da cidade? Eu pensei, a minha mãe não compraria na plataforma, ela ainda compraria na loja física. Então, começando essa brincadeira, né, um pouco sobre essa compra digital, essa compra física, perfil dos consumidores, né? Quais são os fatores culturais que influenciam nesse comportamento digital? Meio que já dei a resposta, né, pessoal? Eu fui falando ali, né? É que eu fui fazendo essa reflexão hoje, quando eu vi o chinelo, lembrando da nossa conversa. Quais são os fatores? Quem compra no digital? Quais são os canais, os acessos? Quem é atraído por essa nova plataforma? Então, Aline, a gente teria que voltar aí mais ou menos uns 30 anos, né? Que foi quando tudo começou, né? Quando a internet veio. Acho que eu deveria ter uns 12 anos de idade, a primeira vez que eu acessei o Windows 95. E aí a gente foi, né, começando a ter essa interação com o digital. Então, a gente tem uma trajetória aí de 30 anos. Como você falou, né? A minha mãe não compraria. Então, a gente tem ainda uma geração que nasceu ali nos anos 40, anos 50, que ainda tem uma resistência muito grande em ter essa... em acreditar no digital, né? Porque é uma coisa, assim, tão revolucionária que essas pessoas que sempre estiveram muito ali no tete-a-tete, ter que ir na loja, ter que ir no banco, aprender e acreditar a usar o Pix. O meu sogro, por exemplo, ele foi começar a usar o Pix o ano passado, gente. O Pix já existe o quê? Uns 5 anos. Ele não fazia absolutamente nada pelo celular, porque ele dizia, não, vão clonar, eu não acredito, meu dinheiro vai sumir. Então, é um comportamento, quando a gente fala de compra digital, a gente está falando de comportamento do consumidor. E o comportamento do consumidor, ele passa sempre por uma transformação. Então, assim, hoje a gente tem um comportamento digital que está em voga, que todo mundo está percebendo, mas não é um comportamento que vai ficar ali, estático. Ele vai continuar mudando. Agora, com a inteligência artificial, a gente vai ter uma nova mudança, uma nova revolução no comportamento das pessoas. Mas vamos falar mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Você né? já me assustou, né? Você vai ver uma nova mudança com a inteligência artificial? Sim. Não, é porque realmente é tudo muito rápido. Mas vamos deixar o de hoje. Isso aí a gente deixa para uma outra conversa, né? Então, né, quando você fala assim, fatores culturais, fatores sociais, isso a gente pode pegar desde o início, né? Os fatores culturais, o que é fatores culturais? São os nossos hábitos, as nossas tradições, a simbologia, né? São questões que envolvem uma sociedade. E hoje, quando a gente fala de consumo, a gente não fala só da parte econômica.
né? Ah, eu fui lá, tenho meu dinheiro, comprei, pronto. Não, ela é muito mais... tem muito mais uma simbologia, muito mais uma questão de identidade. De pertencimento do que simplesmente uma questão econômica. Ela é simbólica. Então, acho que talvez uma das coisas principais que a gente possa falar do comportamento digital é justamente isso, que a gente sai de uma questão econômica puramente, ou eu preciso comprar um copo, eu preciso comprar, então eu vou ali no mercado e compro. Não, hoje ela já tem uma proporção muito maior. Eu preciso fazer parte daquele ambiente, daquela marca, e isso vem junto com a questão da internet, né? Todo o envolvimento ali com as redes sociais, que também revolucionou a jornada de compra, né? Que a gente tem ali uma jornada de compra que, se você for pegar os livros de marketing, é bem definido, né? Você tem ali o reconhecimento, aí a pessoa vai e se aprofunda e conhece um pouquinho mais, aí tem a parte de que você conversa com seus familiares, você vê algumas opiniões e aí você decide a compra. Isso no físico. Isso é o que a gente traz de teoria, né? Isso existe no online também, mas o que aconteceu com o surgimento das redes sociais? Meio que deu uma bagunçadinha aí nessa trajetória. Eu tomo decisões muito rápidas. Eu tomo decisões pela emoção. Pela emoção, e justamente porque eu já faço parte. Quando eu estou dentro de uma rede social, a gente sabe agora, para essas questões do algoritmo, eu vou como se fosse configurando a minha identidade dentro da internet. As minhas buscas, o que eu gosto, o que eu não gosto, tudo o que eu digito. Então, o que acontece? Todas essas redes, elas começam a entender quem eu sou. E eu vivo numa bolha daquilo que eu sou e não saio disso. Aí eu tenho pessoas que me influenciam, né? Então, hoje a gente pode dizer que grande parte das nossas decisões de compra não é mais a publicidade tradicional, não é mais um outdoor, não é mais uma propaganda de TV, não é mais uma propaganda de rádio, mas é o quê? É aquela pessoa que eu me identifico. Mas aí, vamos só voltar no começo da nossa pergunta. Quando você está falando de uma pessoa que você se identifica, você está falando, de novo, num extrato até de idade. Não necessariamente. Olha só. Eu posso, por exemplo, ser uma adolescente que eu admiro, sei lá, um menino, por exemplo. Não, mas é esse adolescente que vai ter alguém que vai influenciar. Sim. Voltando ao seu sogro e à minha mãe. Para eles, esse tipo de influenciador não vai fazer diferença nenhuma. Bem menor. A não ser que você consiga inserir essas pessoas nesse mundo. Mas, geralmente, essas pessoas, eles nem têm rede social. Né? Então, o meu sogro, ele até tem, mas ele, coitado, tomara que ele não veja esse programa. Ele não consegue nem postar direito nos stories. Ele posta a mesma foto 10 vezes. Então, assim, ele não tem uma interatividade. Então, a influência é bem menor. Eles ainda continuam naquela jornada de compra tradicional. E a geração, vamos supor ali, geração Z, geração Alfa, que são as duas últimas gerações, são as gerações hiperconectadas. Então, são as gerações que elas fazem? Elas tomam essa decisão de compra muito mais por essa influência hoje tecnológica e digital, que a gente chama de prova social. Né? Então, o que é prova social? Antes, eu perguntava para minha melhor amiga, para o meu pai, para minha mãe, o que você acha disso? O que você acha dessa marca? O que você acha desse copo? Eu não preciso mais que seja o meu pai, que seja a minha mãe, que seja meu melhor amigo. Eu preciso de uma prova social que é o quê? É justamente o que as pessoas colocam na internet, o que elas pensam depois que elas já adquiriram aquele produto. Eu conheço aquelas pessoas? Eu não conheço. Mas a prova social ela é tão forte. Por quê? Porque a internet ela democratizou, digamos assim, a facilidade que eu tenho de colocar a minha opinião. Então, claro, isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas vamos ali para a questão da prova social, das avaliações. Eu não tenho medo ali nos comentários de uma avaliação de dizer o que eu achei da minha compra, porque eu não estou tendo que olhar para o olho de ninguém. E ninguém ali me conhece. Então, a chance de eu falar a verdade é muito alta. Então, o que eu faço? Eu vou lá,
E isso eu não estou falando só de produto, não, de serviço. Eu vou lá, sei lá, me hospedar num hotel. Eu vou entrar lá no Booking, vou entrar no TripAdvisor e eu vou olhar as avaliações. Então, a prova social hoje, ela é uma das maiores, um dos maiores fatores que fazem com que a minha jornada de compra ou ela seja antecipada ou ela seja muito rápida, ou aquela questão que a gente estava falando. Se eu sigo alguém que eu admiro e que eu tenho muita confiança naquilo, eu me identifico muito, às vezes eu nem procuro prova social, só pelo fato de eu ter essa aproximação. E, assim, engraçado, né? Quem a gente segue, não vou dizer 100%, não vou generalizar, mas uma grande porcentagem é porque eu quero ser parecida com aquela pessoa, sabe? Alguma coisa me atrai, alguma coisa eu gostaria de ter que aquela pessoa tem, sabe? Ou que aquela pessoa demonstra ter, né? Então, eu acredito no que ela está oferecendo. Até sabe? porque me convém. Exatamente. E aí, o que a gente tem? A gente tem ali a pessoa oferecendo um cupom que vai ser válido só até meia-noite. Ah, é verdade. Tem um senso de urgência ali, né? Que eu tenho que ir correndo comprar. Então, eu nem penso, nossa, essa pessoa que eu admiro, que eu me identifico, que eu quero pertencer a esse grupo. Clico ali, e aí a gente entra já numa outra questão também, que é a questão do social commerce, né? Que você compra pelas redes sociais, você já não precisa necessariamente entrar num site de vendas. Às vezes, você só tem uma página de vendas, né? É ali só que a gente chama de checkout. Você clica ali, você já entra no checkout, já bota no carrinho e pronto. Ali você já... Se o cartão tiver cadastrado na plataforma, então, a compra passou e você nem viu. Nem viu. Então, é um comportamento que ele é extremamente impulsivo, né? Então, o que a gente tenta trazer, assim, agora falando mais, assim, por um lado ético, por um lado, assim, quando a gente, né, acadêmico, quando a gente vai orientar algumas pessoas, que não vamos dizer, assim, que seja, não é totalmente ruim, as pessoas, elas estão fazendo seu trabalho, né, fazendo publicidade, mas eu preciso olhar para a minha necessidade, né, e tentar contar até 10 e pensar, nossa, será que realmente eu preciso comprar isso? Sabe? Será que eu estou economicamente favorável para adquirir? Então, a gente vê... Hoje mesmo, eu acho que eu vi uma reportagem, 75% dos brasileiros endividados. É uma compra por impulso, né? Por impulso. Por emoção. Exatamente. Então, a gente tem as compras que elas são influenciadas pelos fatores culturais e sociais. A gente tem as compras que são influenciadas por impulso. E a gente tem outros tipos de compra também, que aí vai depender muito do teu perfil, né? Então, por exemplo, um celular. Eu conheço pessoas que trocam de celular todo ano, né? Então, por quê? Porque ela tem uma necessidade de estar inserida num grupo, tá? Então, e aí a gente fala dessa questão de pertencimento a grupos, onde eu preciso estar sempre com o último lançamento do iPhone. Porque se eu não estiver, eu não faço mais parte daquele grupo. Então, eu faço parte de grupos no WhatsApp, em fóruns, dentro da internet. Eu tenho vários subgrupos, que a gente chama também de subculturas. E aí, eu me desdobro, parcelo em 50 milhões de vezes, mas eu preciso fazer parte daquele grupo. É diferente de uma pessoa que usa o celular. Hoje, a gente usa o celular, claro, que para milhares de coisas, mas muito mais de uma questão funcional do dia a dia, sem dúvida, do que pertencer a um grupo específico que está, né, na última moda e tal. Então, a gente tem vários comportamentos dentro do digital, né? Então, é algo que ainda está sendo estudado, está sendo pesquisado. Como eu falei, são uns 30 anos só, né? Não era bem nossa pauta, mas isso me traz uma reflexão, né, Raquel, que é assim, isso está sendo estudado, pesquisado, a neurociência está entrando muito nisso. Um dia, conversando com uma amiga que mora nos Estados Unidos, ela falou, a profissão mais bem paga nos Estados Unidos hoje em dia é a neurociência. É o neurocientista. Porque ele vai entender como o teu cérebro funciona para justamente você, né,
se fidelizar, comprar mais, né? E é o interesse das organizações, das empresas e pegar o seu dinheiro. Exatamente. E aí a gente entra nessa questão, como que as empresas devem se comportar diante de um consumidor que tem um comportamento praticamente que ele é um pouco imprevisível, assim, sabe? Porque O comportamento do consumidor. Né? Então, o que as empresas elas precisam se reinventar. Então, aquela questão lá do omnichannel, né? O que é omnichannel? Omnichannel, eu preciso estar em todos os canais. O que é estar em todos os canais? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu preciso, sei lá, comprar um tênis. Mas eu não posso esperar o tempo de entrega. Então, eu entro no aplicativo e o aplicativo me dá, retire na loja, em 2 horas. Se você quiser que entregue na sua casa, é 2 dias úteis. Mas se você quiser retirar na loja, é em 2 horas. Essa conectividade entre os canais. Então, as empresas elas precisam estar como se fossem integradas. Eu preciso estar o digital, o online e o offline precisam estar integrados. Então, coisas que eu faço no online termino no offline. Coisas que eu faço no offline, como, por exemplo, eu estou na loja e não tenho o número que eu quero. Aí eu vou lá e a vendedora vai dizer, então eu entrego na sua casa, vamos aqui fazer chega amanhã na sua casa. Ou, por exemplo, outras questões também, que a gente, hoje com os jovens, né? A questão dos gamers. Então, a gente tem experiências imersivas com os jovens, com eventos. Então, eu não fico só na minha casa jogando. Eu tenho experiências, que a gente chama de experiência do cliente. Então, como que é esse comportamento do consumidor na era digital? Está muito ligado à experiência do cliente. Eu tenho que ter esse envolvimento entre os canais, eu preciso promover coisas diferentes, eu preciso promover a união de grupos, eu preciso estar presente, eu preciso utilizar de canais colaborativos. O que é canais colaborativos? Por exemplo, Netflix, são assinaturas, Airbnb, tudo aquilo que eu não preciso mais comprar. Então, o comportamento do consumidor hoje não é mais eu compro porque isso me pertence. Eu tenho o consumo colaborativo, que é eu compro por um tempo. Agora eu não quero mais, eu devolvo. Né? Então, esse comportamento colaborativo é uma coisa que tende muito. Uber é um comportamento colaborativo. Né? Então, eu estou adquirindo um serviço ali por um determinado tempo, mas depois eu não preciso mais ficar com ele, sabe? É uma tendência a se crescer, a gente não precisar mais comprar as coisas. Esses dias eu estava vendo aluguel de roupas para trabalhar. Olha só. Um perfil na rede social, onde era aluguel mensal. Você vai na loja e você escolhe lá, você pega o plano, 6 conjuntos. Aí você paga lá por mês, sei lá, R$100 por mês. Você usa aqueles conjuntos, aí você devolve e troca por outros. Nossa, até parece que você está sempre atualizadíssima. Exatamente. Então, né? Você não precisa mais adquirir o blazer de R$1.000, entendeu? E aí tem peças de todas as marcas. Então, você pensa, nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes? E assim, as empresas precisam prezar pela qualidade, né? Então, vai sempre para a lavanderia, sempre volta novinho e tal. Se tá sem qualidade, já descarta. É que assim, né? Quando você falou como é que eu não pensei nisso antes, houve uma transformação também na nossa forma de pensar. Né? Se você falar com o seu sogro, que você citou, ou com a minha mãe vai dizer assim, nossa, as pessoas hoje em dia se vestem tão mal. Porque o padrão de vestimenta que ela tinha como verdade era outro. Então, quando ela falou isso um dia, o meu filho, adolescente de 20 anos, falou assim, mas vó, o estilo de vestimenta daquilo que é bonito também mudou. E realmente, se a gente pegasse uma roupa dos anos 60 e colocasse nos dias de hoje, estaria deslocado. Ao mesmo tempo, se pegasse uma roupa de hoje e jogasse nos anos 60, também estaria deslocado. Então, há uma evolução na sociedade. E aí, quando você falou, como é que a gente não pensou nisso antes? Porque não era nem possível pensar nisso. Com brechó, como a gente tem hoje em dia, de comprar roupa usada, era impensável. Né? Então, pensar nesse processo de alugar roupa, não de festa, como já existe, mas do dia a dia, é uma coisa realmente... É revolucionário. É revolucionário. Você vê que é uma evolução,
na verdade, no pensamento, né? Porque são coisas que é como se as pessoas, nossa, nem admitissem que pudesse existir, sabe? E aí, uma coisa interessante também, quando a gente fala de comportamento do consumidor, apesar do digital ele estar presente no mundo inteiro, nós temos diversas culturas. E era aí que eu ia chegar. Está realmente no mundo inteiro isso? A gente tem... hoje a gente já consegue, né, ter essa comunicação com o mundo inteiro. Só que, quando a gente fala de consumo, ainda existem que a gente chama as territorialidades, né? Então, por exemplo, a gente tem vários cases de várias empresas. Até tem um case da Pepsi. Eu não vou me lembrar agora a frase, mas eles fizeram uma frase que quando foi... de uma campanha em inglês, que quando foi levado para a China, a tradução era: vou tirar os seus ancestrais da tumba. E, assim, virou... assim, faltou ali um cuidado. Sem dúvida. Imagina falar isso... até aqui não cairia bem, mas para o chinês... chinês que ainda tem toda essa questão da ancestralidade. Claro. Então, assim, foi um baque muito grande, que não foi proposital, mas como que é importante, principalmente as multinacionais, pensarem, né? Eu não posso fazer o que eu faço no Brasil num país do Oriente, por exemplo. Né? Eu preciso ainda entender cada consumidor com seus aspectos culturais e sociais. Ou eu posso dar um tiro no pé. Claro. Entendeu? Então, ainda existe... Por exemplo, um outro exemplo, a gente usa muito aqui o WhatsApp e tal. E lá na... Pelo que eu sei, a gente é um dos campeões. Exatamente. E lá no Japão, já não usa tanto. Eles usam outras plataformas, porque eles são mais reservados. Sabe? E também tem toda a questão ali política da China também, que também restringe e tal, mas o comportamento deles mesmo não é um comportamento de escancaramento. Eles são extremamente reservados. Olha, eu vou brincar com você e falar sério ao mesmo tempo, pela minha experiência. Na França ainda se usa telefone fixo. Entendeu? Então, veja, a gente tem algumas coisas como verdade, porque é o que nós temos aqui. Né? Mas existe mundo afora, assim, inúmeras experiências diferentes. E é muito importante a gente entender que as realidades são outras também. Né? Sim. Então, assim, a gente achar que telefone fixo... Para nós aqui, dentro de uma cidade como Curitiba, que é considerada uma cidade grande, realmente já está menos usado. Ainda existe, na verdade. Existe, né? mas As tá empresas, usado, você ainda consegue ligar. Não é que nada, as empresas, o pessoal desliga para não te atender. Bom, na escola dos meus filhos ainda tem telefone fixo. Mas claro, se você for para cidades menores, né, você vai ter aí no telefone fixo. Então, assim, a questão do WhatsApp, a questão do telefone fixo são perfis realmente culturais. E eu entendo que é fundamental entender essa diferença, né, Raquel? A democratização do WhatsApp, gente, eu lembro quando eu era criança, para fazer uma ligação internacional, gente, era caríssimo. Para você ter uma linha telefônica, era como se você estivesse comprando um carro. Era o meu avô, eu lembro, quando ele morreu, ele deixou de herança a linha telefônica. Mas é verdade. Porque era caríssimo. Era caríssimo. E hoje você consegue falar com uma pessoa em qualquer lugar do mundo de graça. Olha, Raquel, eu vou contar um pouco da minha experiência. Isso tem 20 anos, quando eu fui morar na França, nós tínhamos, para conseguir ligar para o Brasil, existia um cartão, que eu acho que era Latino, se não me falha a memória, e a gente ia, no começo a gente não tinha nem telefone em casa, né? A gente ia no telefone fixo, público, ligava, trocentos números, que era um código de acesso, e falava num tempo rápido, assim, com meus pais, meu esposo e tudo mais. Quando a gente teve telefone dentro de casa, a gente também ligava por esse Latino, que era mais barato. Mas no final do nosso período lá, já tinha Orkut, mas já tinha algum tipo de rede que eu não lembro, que a gente já conseguia conversar online. A ponto ICQ, Mirk, ICQ eram os bens antigos, Messenger, talvez, eu não lembro qual era, assim, mas a ponto de a gente conseguir conversar e se olhar, sabe? E isso não foi assim em 10 anos, isso foi uma evolução em 4 anos, foi muito rápido, né? E é como eu falei para você, Aline, a tendência é que novas revoluções continuem vindo, né? E o comportamento, ele vai se adaptando, né, às culturas. A gente não fica fixo, né, naquele tipo de comportamento. Também a própria evolução das pessoas. As pessoas vão envelhecendo e vão mudando também alguns conceitos, né?
O que a gente precisa, talvez, fazer é tentar trazer um pouquinho ali das gerações mais antigas, porque o que acontece quando você não é inserido minimamente na tecnologia? Era aí que eu ia chegar com você. Né? O que acontece com essa exclusão digital? A gente tem várias coisas, mas eu acho que uma coisa que tem acontecido muito, que é muito prejudicial, essas pessoas caem muito em golpes. Entendeu? E elas fornecem os seus dados, que aí tem esse outro tema também, que é a questão da proteção dos dados, de forma, às vezes, de forma ingênua. Entendeu? Então, eu preciso trazer essas pessoas para esse mundo digital, nem tanto para inserir, para fazê-las consumirem, mas como todo mundo está no digital e elas vão ser atingidas de alguma forma, por proteção. Porque essas pessoas são muito alvo de golpe. Né? Então, hoje a gente tem golpe, cada dia é um golpe novo. Né? É uma fraude, é você pegar os seus dados, é fazer a selfie de você para usar para abrir uma conta no banco. Então, essa questão da proteção de dados, até saiu uma pesquisa recente que diz que 90% dos consumidores brasileiros confiam mais nas marcas que mostram de forma transparente como lidam com seus dados. Então, a gente tem a LGPD, né, que é a Lei da Proteção de Dados, mas não é só isso. A marca precisa mostrar que ela está cuidando dos seus dados. Sim. Sabe? Ela precisa te dizer, olha, os seus dados vão estar aqui e eu não vou entregar eles para ninguém. Você não vai começar a receber um monte de e-mail de um monte de parceiro, se você não quiser. Entendeu? Ontem até saiu uma pesquisa sobre isso, o tempo que leva e quanto custa para as empresas conseguirem restabelecer, buscar os seus dados novamente quando são confiscados por algum golpe. Isso é um custo enorme para as organizações, né, Raquel? Não há dúvida. Além de perder a credibilidade, né? Exatamente. Então, nós que não somos mais tão jovens, mas pertencemos já a essa era, né, digital, não só as pessoas, né, os nossos pais, os nossos avós, mas nós mesmos também precisamos ter esse zelo, sabe? Não acreditar em qualquer... Esses dias eu recebi um e-mail do Facebook dizendo que a minha conta tinha ficado restrita, porque eu tinha violado os direitos, enfim, todas aquelas... E isso acontece realmente. O Facebook restringe muitas contas devido a questões. Mas quando eu cliquei... Cara, eu cliquei. Gente. Eu cliquei porque era igual. Era igual, a frase era igual, tudo era igual. E como eu trabalho com isso, e eu sei que o Facebook faz isso, eu cliquei. E aí, quando eu cliquei, e estava no meu Gmail, o Gmail, na hora que eu cliquei, me deu aquela mensagem vermelha de atividade suspeita. Eu falei, atividade suspeita? Eu falei, mas como? Aí, quando eu fui olhar o remetente, porque a gente também não lembra disso, né? Eu fui olhar o remetente do e-mail, porque aí a gente tem que ver se é oficial. Estava lá, no fulano de tal, @gmail. Aí eu falei, cara, por que eu não olhei isso antes? Ela teve coragem de contar isso em público, gente. E assim, acontece com todo mundo. Assim, praticamente chega um monte de e-mail para mim, eu nunca caio. Mas esse, especificamente, eu caí, sabe? Mas fui salva, né, pelo Gmail, pelo Google. Mas para você ver, a gente também tem que tomar muito cuidado. Dúvida. Porque a imitação, ela é perfeita, sabe? Para ela pegar os teus dados. Sim. E pegou os teus dados, entra na tua conta, né? Faz o que for com as tuas coisas. Mas que bom que você foi salva. Fui salva. E agradecemos também que você teve a coragem de contar, né? Porque mostra que todo mundo está... Todo mundo. O fato da Raquel trabalhar com isso e ela gerenciar as contas ali da pós-graduação, de divulgação e tudo mais, não me isenta, né? Porque os golpes são muito bem feitos, né, exatamente. Raquel? Então, pessoal, para variar, né? Nosso tempo passou muito rápido, Raquel. Você viu? A gente mal começa a conversar e já acaba. Já acabou. Pessoal, aproveitando também, convido vocês para, antes de encerrar, convido vocês para curtirem e acompanharem o nosso LinkedIn, né, Raquel? Sim. Eu vou deixar Pós-graduação Uninter. Pós-graduação Uninter, temos o nosso LinkedIn, lá é divulgado todos os nossos eventos. Nosso YouTube também. Temos nosso YouTube também. E pós-graduação Uninter também. Pós-graduação Uninter, estaremos lá daqui uns dias, né? Esse videozinho aqui estará lá daqui uns dias, né? Sim, vamos colocar lá. Então, assim, pessoal, nos sigam, Pós-graduação Uninter, tanto no LinkedIn quanto no YouTube. Você vai saber o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo e tudo mais. Raquel, muito obrigada pelo seu tempo.
pela sua experiência, por compartilhar conosco. E a você que nos assistiu, muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.